Olá, alunos do 8º ano aí do ensino fundamental. Estamos iniciando agora a nossa primeira pós-aula e essa pós-aula ela vai servir para a gente fazer a correção das questões aplicadas na semana anterior. E no caso aí são as questões referentes ao conteúdo de reprodução. Então eu passei para vocês 5 questões. Vocês desenvolveram essas questões aí cada um na sua casa, né, devido à quarentena. E agora nós estaremos então fazendo a correção das mesmas juntamente com uma explicação. Então, vamos lá começar essa correção. Pergunta de número 1. Responda as questões. Letra A. Defina a reprodução sexuada e assexuada. Então, nós temos lá que a reprodução sexuada é aquela reprodução que ela envolve a mistura do material genético, gerando variabilidade genética. Geralmente aqui a gente faz associação aos gametas, que são as células sexuais. Falando em relação ao ser humano, nós temos que o homem, ele entra com o espermatozoide, a mulher entra com o óvulo. Vai ter a fecundação ali do espermatozoide com o óvulo e vai ter essa mistura do material genético. E isso gera variabilidade genética. A gente define, então, como uma reprodução sexuada. Lembrem que não é sexuada do fato de ter sexo, porque pode não ocorrer, e sim da mistura do material genético. Na reprodução assexuada, nós não temos essa mistura de material genético. Então, nós temos a geração de indivíduos que são geneticamente idênticos, ou seja, nós temos a formação de clones. E é uma reprodução aí considerada, então, mais simples, certo? Comum, por exemplo, em bactérias, protozoários. Letra B. Por que a reprodução sexuada é considerada mais vantajosa para a manutenção de espécies do que a reprodução assexuada? Aqui vem justamente o que eu falei para vocês. Na reprodução sexuada, apesar dela ser mais complexa, nós temos a variabilidade genética, porque está ocorrendo a mistura do material genético. E essa variabilidade genética pode gerar a evolução das espécies, por isso que ela é mais vantajosa. Pergunta agora de número 2. Sobre a reprodução assexuada, marque a alternativa incorreta, que está errada. Daí nós temos ali, letra A. A reprodução assexuada não envolve gametas. Letra B. Bactérias reproduzem-se por reprodução assexuada. Letra C. Alguns animais podem reproduzir-se assexuadamente. E a letra D. A reprodução assexuada aumenta a variabilidade genética. Aqui de cara já dá pra gente matar a questão. Como é para marcar a errada, nós temos que a letra D está errada, porque é o contrário. A reprodução assexuada, ela forma clones. Ela não aumenta a variabilidade genética. Variabilidade genética nós teremos na reprodução do tipo sexuada. Pergunta 3. As hidras apresentam uma forma peculiar de reprodução assexuada. Nesses organismos, forma-se uma massa de células, dividindo-se por mitose, gerando uma pequena hidra que se separa do organismo parental e inicia a vida livre. Esse processo é conhecido como, nós temos as alternativas ali, divisão binária, partenogênese, multiplicação vegetativa e brotamento. Como está falando, nós temos uma formação de uma massa de células que vai se desprender aí da hidra parental. Nós temos a formação de um broto. Logo, o nome do processo aí seria, letra D, brotamento. Pergunta de número 4. Alguns seres vivos reproduzem-se assexuadamente. Uma forma de reprodução rápida e fácil. A desvantagem desse modo de reprodução é que, letra A, não cria variabilidade genética. Letra B, cria variabilidade genética. Letra C, consome energia. E letra D, os descendentes não são duplicatas dos pais. Qual que é a desvantagem que a gente tem na reprodução assexuada? A desvantagem seria que nós não temos a
variabilidade genética. Nós temos a formação de clones e isso é extremamente desvantajoso dentro da natureza. Então, letra A correta. Última pergunta. Ao analisar alguns anfíbios, anfíbio lá o grupo do sapo, da rã e da perereca, em seu momento de reprodução, percebeu-se que alguns realizam fecundação externa, ou seja, fora do corpo, aí, sem a relação sexual. Um aluno, então, concluiu que se tratava de uma reprodução assexuada. O aluno está correto? Então, nós temos aqui as alternativas. Letra A, sim, pois na reprodução sexuada, obrigatoriamente devem ocorrer relações sexuais. Está errada. Não é obrigatório que tenha relação sexual na reprodução sexuada. Letra B, sim, pois o contato com os gametas ocorreu fora do corpo do animal. O fato de ocorrer fora do corpo do animal não representa uma reprodução assexuada. Para ser assexuada não pode ter a mistura do material genético, mas não importa o local ali. Então também está errada. Letra C, não, pois a reprodução assexuada é exclusiva das bactérias. Também está errada porque ela não é exclusiva das bactérias. As bactérias fazem, mas existem outros organismos que também realizam essa reprodução. Alguns os protozoários, algumas espécies de fungo, por exemplo. Logo, a letra D, que vai ser a correta, diz não, pois em uma reprodução sexuada é necessário apenas a combinação do material genético. Essa combinação seria a mistura do material genético. Logo, a letra D está correta. Não é obrigatório, então, que tenha relação sexual para se tratar de uma reprodução sexuada, e sim que haja a mistura dos gametas. Eu espero que vocês tenham entendido, né, o conteúdo e as questões. Caso tenha ficado ainda alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei atendendo cada um. Do mais, uma excelente semana e bons estudos. Até logo!